Bora lá! Boa noite, amigos do Auto Show. Mais uma noite com os amigos do Galaxy Clube do Brasil, nesse Galaxy Night, na passarela do samba. Aqui o nosso grande conhecedor, expert do antigo mobilismo, Portuga Tavares, que vai poder fazer junto comigo uma descrição da evolução desse ícone da indústria nacional, da Ford do Brasil, que foi o carro mais luxuoso, mais sofisticado produzido nesse país, e os seus derivados. Portuga Tavares, boa noite. Boa noite, Suga. Eu sou um mero aprendiz e estando lá do Suga, fácil da gente ter conhecimento. A gente começa aqui com um belíssimo Concorde. Esse carro, que é o maior fora de série já produzido no Brasil, usava como plataforma o Galaxy e o Landau, que também é um modelo de Galaxy. E esse automóvel é inspirado em veículos dos anos 30. O criador desse carro era um colecionador de automóveis clássicos dos anos 30, sempre conversíveis. E quem está conduzindo o carro é o grande Manuel Fernandes, que restaurou esse exemplar aí que está com a gente, enfeitado com o pessoal lá de Santana de Parnaíba, que faz um evento muito legal. Vai acontecer agora dia 30/6, com a ajuda do nosso amigo Almir do Picapes Clube. Lembrando aos amigos que o Concorde foi idealizado por empresários de Jundiaí, da família João Storani, carro feito carroceria de fibra de vidro. Foram produzidos 18 unidades, sendo que dessas 18 unidades, como Concorde, permaneceram 15, e um outro empresário, colecionador paulistano, resolveu fazer, Ariovaldo Vicentini, resolveu fazer de 3 unidades o Arpia. Isso. E que 2 exemplares, se não me lembro, estão com colecionadores, né, no Rio Grande do Sul. Isso, no Rio Grande do Sul. E agora, para continuar, já que a gente fala do Galaxy, o nosso Galaxy brasileiro derivou do modelo de 66, com o mesmo nome também, é o Galaxy americano, e nós temos 2 exemplares com 2 carrocerias que nunca chegaram ao Brasil, que é o conversível e o coupé. São esses 2 modelos de 1966. E é verdade, em 66, inclusive, a linha Galaxy americana, o 4 portas, que para nós veio na versão com coluna, nos Estados Unidos era sem coluna. Você tinha a versão sem coluna do 4 portas. Isso, a versão peru, a picape rancheiro. É verdade. E os motores também. Esses 2 carros são 2 exemplares com motores que não existiram na linha Galaxy aqui, que é o que a gente chama de 289 para o coupé. O coupé é esse 2 portas, sem coluna, e o outro, o conversível, tem um motor 352, que já é um motor de bloco grande. Para quem acha V8 grande, para o americano, nosso V8 é chamado de small block, ou bloco pequeno. Esse automóvel conversível tem um bloco grande. Verdade, vocês podem ver que o 66 americano, tanto a frente como a traseira, que inspiraram no nosso Galaxy nacional. Vale a pena lembrar que são 2 automóveis que foram premiados no maior evento de automóveis antigos do país, que é a Águas de Lindóia. Em 2012 o coupé, em 2013 o conversível, que foi recentemente restaurado na Clássicos Caslini, que é o cidadão responsável, é aquele de cabelo verde que está acenando. Então ele não é o Charada, o inimigo do Batman, ele é o Marcelo Caslini, e do lado a Nívia Orcioli, que são os proprietários da Clássicos Caslini. E aqui estão os nossos amigos, que é uma família de São José dos Campos, que é apaixonado por Ford V8, a família V8. Bom, vamos dar início aos nacionais, então? Obrigado. Então, o que inspirou a Ford do Brasil para o lançamento do maior ícone de carro de luxo nacional? E aí a gente tem um modelo de 67, um automóvel muito íntegro do Carlos Iotti. Esse automóvel é bem bacana, dá para ver as placas amarelas dele aí. E em 67, 68, é muito bacana porque o carro tinha opções de interior colorido. A gente que não tenha esse costume no Brasil de interior colorido, esse carro é branco e o interior dele é vermelho. Né, igual o sangue apaixonado que corre nas veias do Carlos Iotti, que é um entusiasta do Galaxy aí.
Aliás, eu ouvi várias versões, várias cores de interior, várias versões. Além da cor externa, você tinha a combinação com as cores internas. E o 67, né? Você que nós estamos comentando exatamente do 67 e depois no lançamento do 68, eles sofreram pouquíssimas modificações no modelo seguinte, não é isso? É isso aí. As rodas que deixaram de ser da cor do carro passaram a ser preta, as calotas que passaram a ser só as grandes. Em 67 existia como versão de entrada a calota pequena e opcional a calota grande. E alguns detalhes internos como painel, um frisinho aqui no painel, uma almofada ali em cima do painel. Mas o legal é que esse carro foi escolhido porque ele se adaptava à mecânica das caminhonetes que a marca já fazia aqui. Então a gente falou de motor no modelo americano. Esse carro tem o motor das caminhonetes F100, que para quem estiver aí na plateia consegue ver uma F100 estilizada. A mecânica daquela caminhonete veio parar na dianteira do Galaxy, que é o 292. 272. E aí a gente tem os modelos seguintes, está aqui 67 e 68, representando 67 e 68. Temos modelos aqui de 69, não é isso? Dois modelos de 69, o carro que já era luxuoso, o Galaxy 500, ganha uma versão ainda mais luxuosa, que é o LTD, que significa limitado, né? Era uma pessoa que tinha muita grana, se não era um carro que via por aí sempre. E aí passa a ser o primeiro carro automático do Brasil, o modelo de 69. Então aí a gente tem a versão de entrada, que é o 500, que já era muito luxuoso, e o LTD, que acima ainda do que havia de mais luxuoso, quando parecia que o mercado nacional não tinha mais luxo para oferecer, chega uma versão ainda mais sofisticada. Então, Suga, vamos agora para começo da linha 70. Tem curiosidades aí na linha 70, né? O que era luxuoso vira espartano, como é que é essa história? É verdade, né? Não sei se foi no momento para atender talvez o mercado, havia alguma demanda, ou talvez por uma concorrência, porque em 69 saía a Chrysler do Brasil, lança o Dodge Dart, né? Que era um carro mais barato que o Galaxy, que era um carro mais barato, vendia mais, né? E aí a Ford, para tentar alinhar talvez com um produto competitivo com o Dodge Dart, lança o que era o Galaxy 1970 Standard. Isso, que era o Galaxy sem o número 500. E aí foi conhecido como o Fusquinha antes, em 65, era o pé de boi, ele ficou conhecido como pé de camelo, ou como o gordinho era o teimoso, ele virou o teimosão da história. Então ele era um carro que tudo que ele tinha de diferente do Galaxy 500 era menos. Então ele tinha calota menor, não tinha friso, rádio era opcional, direção hidráulica opcional, tudo era opcional. O interior era de um tecido, em vez de ser tecido era um plástico. Então era um carro. Não tinha relógio, né? Não tinha, ele só tinha tampinha no lugar do rato, tampinha no lugar do relógio. Era uma forma de o carro de entrada da Ford e o Galaxy ser competitivo com o Dodge Dart, né? Isso, e aí então aqui a gente tem um comparativo do modelo de entrada, o 500, e entrou um modelo abaixo do de entrada, que seria uma versão espartana, que você pode notar que ele não tem os frisos, a calotinha dele é menor, pneu faixa branca era opcional para o carro, tudo era opcional. Muito obrigado aí, Ivan. O que a gente consegue ver com cultuar o carro antigo e hoje as pessoas preservar a história, é que a gente vê que muitos carros que eram os pés de boi, os pracinhas, o profissional, o Galaxy Standard, hoje a gente consegue ver colecionadores resgatando esses modelos que eram os modelos mais espartanos da linha. É verdade. Agora chega aqui os modelos de 71 e 72. Esses carros começam a ter a primeira estilização verdadeiramente nacional. Ganha uma lanterna na traseira que só existiu no Brasil. Começa a ter alguns detalhes de apliques que não existiam nos carros americanos. Começa a ter uma independência de estilo ainda que bem tímida. E a versão LTD passa a ser mais luxuosa, né, Suga? Ela ganha um novo nome. Passa a ser LTD Landau, né? Com vigia menor, que era uma forma de dar mais privacidade aos ocupantes do banco traseiro. Era um carro para uso com motorista particular, enfim.
Agora, interessante é que enquanto o LTD Landau era um carro do chefe de Estado, esse carro aqui pertenceu ao engenheiro Ari Torres, que também trabalhou junto ao governo do Estado de São Paulo. A história interessante que ainda é preservada. Bom, a gente está falando de começo da independência do desenho brasileiro do americano, então vem um carro que passa a ser o primeiro facelift da história da família Galaxy, que é um modelo que esse tem bastante diferença dos modelos americanos, que é entre 73 e 75. Olha o jeito que ele vem. É verdade. Aí nós começamos a ver já em metade da década de 70, que a gente vê também alguns produtos nacionais da indústria brasileira, indústria automobilística brasileira, de produtos com design brasileiro, com mudança, safe lift, alguns detalhes dos carros, com o toque brasileiro, dos engenheiros da área de design das indústrias brasileiras, né? Você vê na Volkswagen, década de 70, meados da década de 70, você tem carros na linha Volkswagen que foram criados só aqui no Brasil. 73 é um ano emblemático para a indústria nacional. Chega o Chevette, que é um projeto nacional, chega a Brasília, chega o Maverick já com algumas mudanças do americano, e chega o Galaxy. Esse aqui passa a ser o primeiro Galaxy verdadeiramente brasileiro. E aí houveram algumas ousadias da época, por exemplo, colocar o teto de vinil de uma cor, a carroceria de outra. Esse carro tem uma combinação bastante interessante, que é um vermelho que lembra a maçã do amor, com uma cor creme em cima, meio que é o teto de vinil na cor areia. E esse desenho vai até 75, 76, aí o carro desvincula bastante daquele embrião, né, que a gente começa a mostrar ali no 66. Os faróis, os 4 faróis deixaram de ser na vertical, passaram a ser horizontais, e com todo o design que foi feito aqui no Brasil, né? Isso, inspirado nos Lincoln americanos, que era o top do que havia de mais sofisticado dentro da linha Ford. Então criaram uma espécie de Lincoln brasileiro, né? Então a gente aqui tem 2 modelos, um intermediário, que é o marrom, que é um LTD, e o top de linha, que era o Landau. E esse carro aqui tem uma curiosidade aí, o teto de vinil a gente não nota, mas tem um teto aí revestido, né, Suga? Era a 76, 77, a Ford lança a série o Prata Continental com capota de vinil prata, e quem quisesse solicitar o preto não tinha, né? Você não tinha de linha de produção, de série não havia. E olha só quem a gente tem ali, aquela menina ali é a próxima galacheira, a próxima geração de galacheira. Essa menina vai estar dirigindo os carros aí, ela e o irmão dela ali, ó, no outro carro. Olha eles aí já contaminados pela ferrugem aí, os dois. Ok, muito obrigado, família. Muito obrigado. Agora a gente continuando aqui a linha, a gente vem aí com um Galaxy 500 e um LTD, né, representando aí os anos de 78, né, 77, 78. Então no Galaxy 500 tinha uma grade exclusiva, toda horizontal, e o LTD ele seguia já, ele era uma espécie de mini Landau, né, um Landau mais despojado, com a garantia de que enquanto lá só tinha cor prata, aqui já tinha uma opção de cores, né? Várias opções de cores. Que no Landau você não tinha uma gama restrita de cores para o modelo Landau, né? O Landau era o carro sóbrio, aqui já era o carro com toque mais de jovialidade, que é conforto, mas não quer ser o tiozão da época, né? Continuando aqui no que a gente chama de frente deitada, que é essa segunda geração, esses carros que lembram os Lincoln americanos. Então a gente tem aqui uma edição especial, esse carro aí na cor, esse vermelho meio amarronzado. Que carro que é essa edição especial aí, Suga? Eram os 60 anos da Ford do Brasil. Aí a Ford lançou uma série de 300 unidades produzidas, e no painel, na placa, existe uma placa dourada no porta-luvas dizendo comemorativo, edição comemorativa de 60 anos da Ford do Brasil. Então aqui é interessante que a gente tem um Landau edição comemorativa, que é essa cor exclusiva, esse bordô escala metálico, e um Landau mais sóbrio, que era o que mais se vendia na época, aí já, entrando aí nos anos 80 tal, é um carro
que tinha uma preferência maior. Até por isso, por essa cor ousada, poucos restaram. Já foi fabricado menos e muito carro acabou sendo modificado, né, para ter um valor maior de mercado. E a textura também do vinil passa a ser diferente no 79, né? Ele passa a ser, a partir de então, não mais aquela couro de cobra, né? Couro de cobra, o aspecto de couro de cobra vira um rajado, né? Ele foi embora. Agora a gente já começa a entrar na década de 80. 80. Então a gente tem o LTD 80, já representando a última safra de 80 e 81. E o Landau 81, que esse carro é álcool, né? Será que converteram ele para beber álcool? A Ford em 1980 lança o 302 na versão a álcool, começando com um carburador americano, um Motorcraft bicromatizado que era americano, que foi a primeira edição. Logo em seguida já passou, até por uma questão de manutenção, passou a ter em 81 DFV já com banho de níquel. Agora, interessante é que a gente nota aí o LTD, ele começa a perder alguns detalhes, como por exemplo o friso do para-choque, ele começa a ganhar o friso mais parecido com o Landau. Você nota que eles já estão começando a utilizar elementos de outro carro e despojando de outros, porque já é o final da carreira da LTD. E o Landau, alguns proprietários modificavam. Esse carro, por exemplo, tem bancos que na época foram instalados encosto de cabeça, só a parte do encosto é separada, então isso não era original de fábrica, mas era um item instalado até em concessionária da época. Eu tive um que era 1/3, 2/3 no banco dianteiro, mas sem encosto de cabeça. Que também era um item de época. E a gente começa já entrando nos últimos suspiros dos Galaxies brasileiros, que até agora só existem na versão Landau, né? Só na versão top de linha. Isso, 81 para de produzir o LTD, né? Em 79, último ano do Galaxy 500, depois em 81, último ano do LTD, e aí 83, né? Março de 83, para a linha de produção do Ford Landau, que foi esse ícone da indústria nacional. Foi considerado por muita gente o carro mais luxuoso fabricado no Brasil. Na época a Ford aposentou ele porque entendeu que existindo o Del Rey automático e por ser um carro mais econômico em tempos de crise do petróleo seria um substituto. Mercadologicamente correto. Afetivamente tenho minhas dúvidas. Eu lembro que o presidente da Ford do Brasil na época era Robert Garrett, que era um norte-americano que foi designado para ser presidente aqui. Ele dizia que com o álcool e com o momento de combustível, de consumo desses carros, era o fim dele, que o Del Rey substituiria. Mas apaixonado por esses carros, anda quanto for preciso. Aqui nós temos dois representantes do Clube do Automóvel Antigo de Taubaté. Um deles é o Gustavo, que é o mestre dos dojinhos aqui no estado de São Paulo, o cara que faz eventos, reproduz decalques do dojinho, o cara vai atrás de saber a história do dojinho, o cara é um herói do dojinho. E o outro que é o Geraldo, que veio lá de Campos do Jordão. O cara sabe tudo de mecânica de moto, o cara preparou moto pro Rally Paris-Dakar, o cara sabe tudo. A única cara que faz moto a álcool pegar em Campos do Jordão é esse cara. E essa dupla aí, mesmo gostando de outros tipos de automóvel, montou no Landau deles aqui, ó, e veio pra cá prestigiar a gente, e eu sou eternamente grato por isso e pela amizade. E ali o Igor com o Landau 83 representando o final da série. E a gente tem um carro aí bastante raro vindo aí, esse piscando o teto. O que é isso aí, Suga? Isso foi um carro, você me corrige, mas o que eu sei historicamente foi um carro fabricado na Ford do Brasil para atender o serviço da própria fábrica. Quer dizer, foi a única perua original de fábrica construída aqui no Brasil, né? Que era para uso da própria fábrica, né? Isso, esse carro foi restaurado aí pela equipe da Clássicos Fazenda. Tá aí o Paulo, que é o responsável por comandar esse bando de maluco da oficina, junto com a família. O Miguel aí, que talvez seja o mais jovem do clube, esse garoto aí que, apesar dessa cara de sapeca, ele é muito mais sapeca do que essa cara dele aí. Manda um oi aqui, Miguel. Buzina aí, Miguel, buzina. Aê, Miguel.
E agora a gente começa a vir aí com uma outra... Tá, a gente começa a vir aqui com uma outra linha nos automóveis, não por original, mas não com menos personalidade. Quem vai falar aqui é a esposa desse maluco do bem, que é o Petito, que salvou o carro e preserva a história dos Lowriders. O microfone é seu. Boa noite, esse é o Pesadelo Lowrider. Esse carro é um Galaxy 500 67, montado com suspensão hidráulica. É um dos pioneiros aqui no Brasil, em São Paulo. E é isso, nosso xodó, nosso pesadelo. Ô, João! Ô, João! Não pula. Esse carro não pula, né? Ah, não pula. Duvido que pula. Ah, só isso aí, Petito. Faz parte do Revolução Car Club aqui no Brasil e a gente tem 8 carros montados. Ok. Bom, Zé Maria, cumprimos a missão de trazer então toda a evolução da linha Galaxy aqui no Galaxy Night, na Passarela do Samba, no Auto Show Collection. Portuga Tavares. Muito obrigado, Suga, pela oportunidade. Obrigado, Zé Maria. E um agradecimento aqui para todo mundo que compõe essa família, que é o Galaxy Clube do Brasil. Nós não somos melhores que ninguém, mas nós temos orgulho de ter aberto as portas e de ter, com a ajuda do Suga, do pessoal do Chevrolet Clube e tantas outras pessoas importantíssimas no meio automobilista, transformar um pouco da nossa contribuição para transformar o Galaxy de um automóvel grande num automóvel grande e colecionável. Parabéns ao Derek de Almeida Giorgetti, atual presidente do Galaxy Clube do Brasil. Obrigado, Zé. Obrigado a todos.